Dificuldade para se comunicar, atraso na linguagem, dislexia, gagueira. Esses são alguns problemas que principalmente as crianças apresentam na fala. E para aprofundar mais esse assunto, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com a fonoaudióloga Marilândia Costa. Marilândia, bom dia, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, prazer foi meu estar aqui, está sendo um prazer. Esse avanço tecnológico, né, essa tecnologia presente diariamente na vida das pessoas, principalmente no jovem, isso aí acaba atrapalhando a comunicação, o exercício da linguagem, da fala em si? Sim, com certeza. A comunicação, né, a linguagem, ela precisa da pessoa que esteja pronunciando, no caso a fala ou qualquer outro tipo de linguagem, e do interlocutor. Então, o que está acontecendo hoje é que o celular, né, o YouTube, os vídeos, enfim, eles estão tomando esse espaço. Então, hoje a gente observa que as pessoas conversam menos e isso desde a primeira infância, o que é mais preocupante. Porque muitos pais dão o celular para o filho para poder se livrar do trabalho, vamos dizer assim, e essa criança, ela acaba ficando somente olhando, e esse papel da linguagem, que é do interlocutor, né, ela não acontece, porque a linguagem, ela também precisa do meio para que ela possa se desenvolver. No caso, o meio é a interação social mesmo. Então, por exemplo, um jovem que precisa fazer uma entrevista de emprego, se ele está muito ali ligado todo dia no celular, no computador e a comunicação dele é praticamente, estritamente por aquele meio ali, ele vai ter uma dificuldade para se expressar na hora da entrevista, né? Com certeza. E hoje a gente observa que as entrevistas, elas mudaram um pouco de perfil, né? Então, a gente observa que hoje a pessoa, o profissional, ele tem que ter essa interação, né, de comunicação com o outro. E realmente um jovem que ele é muito ligado somente à questão onde ele só recebe essa linguagem, quando chega na hora dele expressar essa linguagem, ele vai ter sim uma dificuldade, porque o meio não é favorável, né? Não é acostumado a ter aquele hábito de se comunicar. No caso da criança, como é que os pais podem perceber que ela está apresentando indícios de que tem problemas na fala? A partir de 1 ano e meio, já é para a criança já estar se desenvolvendo, né, mostrando essa linguagem falada. Porque a linguagem ela pode ser verbal e não verbal. Então, a gente pode se comunicar através de mímicas, de gestos, né, expressões faciais, através da fala. Então, com 1 ano e meio, já é para essa criança estar balbuciando, nomeando coisas, apontando, chamando papá, mamã, né? Então, com 1 ano e meio, se essa criança ainda não estiver passando por essa fase de balbuciar, de pronunciar pequenas palavras, já é para se ter essa visão mais ampliada. Só que hoje, com a questão do diagnóstico precoce, através do teste da orelhinha, a gente já elimina muita coisa, porque a criança que ela faz o teste da orelhinha, ideia normal, então é uma criança que ela é predisposta já à fala, porque ela ouve, então, consequentemente, ela vai falar. Se ela não tiver nenhuma doença de base, então essa fala ela irá acontecer de maneira, né, normal. Aquela criança que é extremamente tímida e tem dificuldade em se comunicar, não gosta de brinquedos, não gosta da companhia de outras crianças, foge, né, dessa companhia de outras crianças, pode ser indício de problema de fala, de comunicação? Sim, a gente tem a doença como, por exemplo, o autismo, né? Que é uma doença que também tem a ver com o comportamento dessa criança, com a interação social. E a linguagem é um dos primeiros indícios, o mais forte, se não, que nós observamos na criança autista. Porque a maior parte dos autistas, eles têm realmente muita dificuldade de se comunicar, alguns não falam, demoram anos até, né, conseguir a fala. Então, realmente, uma criança que ela tem dificuldade de interação social, que ela tem esse bloqueio na fala, na linguagem, é bom investigar para saber se não tem uma causa por trás desse sintoma, né? Porque sempre a gente tem que observar se tem alguma doença de base. E o autismo, por exemplo, é uma dessas doenças que hoje é muito comum e está cada vez mais frequente o aparecimento de autismo. E os pais realmente têm que ficar de olho porque está muito comum o autismo. No caso da gagueira, há tratamento, tem cura, é uma disfunção hereditária? A gagueira é uma disfluência da fala, né, como todos já sabemos. Ela não tem cura, infelizmente,
mas ela tem tratamento e os sintomas, eles regridem muito, né? Então, a gente tem casos, procurar o fonoaudiólogo junto com o psicólogo para saber a causa principal dessa gagueira. Né? Há estudos que comprovam que sim, a hereditariedade influencia na questão da gagueira. Então, por exemplo, um pai que é gago, o filho possivelmente pode aparecer com essa disfluência. E hoje a gente tem tratamentos excelentes que têm bons resultados e realmente a pessoa tem que procurar o tratamento o quanto antes. Né? Quanto antes a pessoa procurar, que descobrir pequeno a gagueira, já é para poder ir trabalhando, para poder ter avanços. E qual é a diferença entre dislexia e déficit de atenção? A dislexia, ela é uma alteração neurológica, né? Neurobiológica. Então, ele é um distúrbio da aprendizagem, principalmente da leitura. Então, a pessoa ela tem dificuldades em integrar o símbolo com o fonema. Então, a pessoa olha as sílabas e a pessoa não consegue juntar aquele símbolo que a gente viu, por exemplo, jornal, né, o Jornal, não consegue juntar isso e formar uma palavra, é uma questão, uma alteração neurobiológica. O distúrbio o déficit de atenção, ele tem que ser tratado de uma outra forma, porque essa criança, ou então esse adulto, ele tem uma dificuldade naquela área específica de concentração, de atenção. Significa o quê? Que a fala dela está preservada, a linguagem está preservada, porém ela não consegue executar, não consegue estudar, por exemplo, porque tem essa inabilidade nessa área cerebral específica de atenção. Então, é um outro tratamento que é realizado para essa patologia. Então, é possível reverter tanto dislexia como o déficit de atenção? Existem tratamentos, né, para dislexia também muito evoluídos hoje em dia. Então, quanto antes se descobre, vai se trabalhando e vão se desenvolvendo técnicas para que a pessoa consiga habilidades para conseguir estudar, trabalhar, ter uma carreira profissional, apesar de ser dislexo ou de ter o déficit de atenção. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para você. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. No próximo bloco, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de países que mais realizam procedimentos estéticos. Até já.